Seja muito bem-vindo ao nosso Bora Viver a Realidade. Curte, compartilha, deixa aquele like legal e olha só, hein? A gente estava aqui na prosa, na continuação do vídeo passado, a minha mãe estava explicando sobre os meninos com problema, né? Que na época o pessoal falava que era bobo, que era retardado, ou então falava que tinha autismo. E que na verdade, né? Minha mãe ela é uma terapeuta holística, né? E é onde que a gente parou nessa questão aí. Sim, que o pessoal acha isso, né, mãe? Hoje, na verdade, eu quis unir o útil ao agradável, né? Eu fui fazer terapia holística, né? Porque é uma coisa que a gente acaba gostando, né? Mexer com o ser humano, estudar o ser humano, descobrir o ser humano é bem legal, entender, né? Aquilo que ninguém entende, né? Entender, você saber exatamente resolver o problema às vezes, de todos os ângulos, né? De todos os ângulos. Porque, na verdade, até a gente se encontrar mesmo numa espiritualidade, aquela que você realmente se adaptou mesmo, se encontrou, era o que estava certo para você, marcado para você, você sofre muito, se apanha muito, né? E o que aconteceu comigo? Eu apanhei muito. Então, assim, dos 6 anos para diante, eu vim tendo experiências espirituais, muitas experiências. Para vocês terem uma ideia, eu perdi uma irmã, eu tinha 9 anos de idade, ela tinha 2 anos e 3 meses, que era a minha irmãzinha caçula, que nasceu aqui em São Paulo. E era coisas que eu, infelizmente, na época, sabia que ia acontecer. E eu não podia, e não é que não podia falar, eu não sabia o que acontecia comigo, eu não sabia. Se eu falasse isso para o meu pai, ele não sabia explicar e ficava bravo comigo. A minha mãe também. Agorando. A minha avó fala a mesma coisa. Sim. Que ela viu o irmãozinho dela e aí ela contou pro pai. Aí a minha avó fala assim que ela contou pro pai dela. Aí o pai dela falou assim pra ela que não contasse. Porque senão a mãe dela ia judiar dela, porque ela estava... mau agouro, né? Mau agouro. Ou a criança. Mas é porque falta falta de entendimento, né? Mas você vê, o vô da minha mãe, o pai da minha avó, entendia a espiritualidade, mas a mãe dela não. Então, é por isso que eu falo, a pessoa, quando ela é feita no berço. Ela vem pronta, ela vem preparada. Eu também concordo, eu não acho que ninguém... Então, o que eu acredito? O que eu acredito? Eu li um livro, gente, eu já era kardecista. Até eu ser kardecista, tem história para contar para vocês que não acaba mais. Mas eu já era kardecista quando eu li um livro, e este livro, ele fala de um tipo de espiritualidade que não vamos dizer, em cima do kardecista. Né? É mais em cima de Umbanda, da Umbanda, do que do kardecismo. E ele narra mais ou menos umas histórias exatamente como essas que foi vivida por mim, né? Da cobra que passou em cima de mim quando eu era criança. Era uma cobra mesmo? Né? Eu ir com a porca pro meio do mato e deitar e dormir em cima daquela porca. Para quem entende de espiritualidade, era uma porca, aquela porca estava sendo guiada porque ela era uma porca ou algo sobrenatural estava acontecendo. Onde tem que ter as duas visões, né? Então, assim, hoje eu entendo que naquele tempo, né, existia algo que realmente não queria que eu vingasse. Por quê? Né? Não só eu, mas muitas outras pessoas que carregam... Uma cobra passa de você, o perigo de você tomar uma picada e falecer ali, de querer que você não... E aconteceu muitas outras coisas, muitas, que contando pra vocês, assim, vários episódios, vocês vão falar, nossa, era realmente pra você estar morta mesmo, né? Mas, não, Deus tinha propósito, né? Claro, eu sempre digo isso. Mas antes de eu chegar ao kardecismo, então eu comecei indo na igreja católica, como eu contei para vocês. E todos esses episódios, dos 6 anos em diante, que é coisa que eu lembro que não era natural, mas eu não podia falar que era sobrenatural, porque eu não conhecia. E a minha família desconhecia também. E nesse período aí, teve muita coisa que você me viciou?
vivenciei muita coisa. Eu era uma menina de 6 anos responsável. Era como se eu tivesse 20 anos. Eu tinha no meu coração e na minha vida, o sentimento que eu tinha pelos meus irmãos era de filho, não era de irmão. Aí já é coisa de vida passada, para quem acredita. Vida né? passada. Aí já é coisa de vida passada isso. que... Vocês conseguem entender como que tudo vai encaixando, como um quebra-cabeça? Eu via os meus irmãos como se fossem meus filhos. E quando você, nesse período assim, você lembra assim, uma coisa assim que te marcou nesse período? Que você viu, que você falou assim, meu Deus, como que eu vi isso? Eu tinha só 5 anos, 4 anos, você ficou 4 anos. apavorada. A primeira coisa que eu vi com 4 anos foi assim, nós estávamos morando no Mato Grosso. No interior, eu acho que era no Mato Grosso. E aí meus pais, eles ficavam, à noite, eles iam para casa da minha avó. E eles se reuniam ali, contar história, contar prosa, e depois a gente ia embora lá pela boca da noite, como eles mesmos falam, né? 8 horas da noite, 7 horas, já estava escuro. Meu pai sempre disse pra gente que 6 horas era horas mortas. Que não é hora de ser humano estar na rua mais. Meu pai sempre disse isso, e eu acredito. Até hoje, né? Eu acredito. Eu sei que o mundo mudou, tudo mudou, as coisas andaram, tudo caminhou, mas eu acredito nisso. E nós saímos da casa do meu avô, como sempre, à noite. E o que aconteceu? Meu pai me pegou no colo. Meu pai me pegou no colo e eu grudei no pescoço do meu pai e fingi que estava dormindo para que ele não me colocasse no chão. Eu lembro disso. E eu fiquei grudada no pescoço do meu pai. E nós fomos passando por debaixo de umas árvores, que era uma estrada, era uma estradinha que chegava até a nossa casa, que a gente morava todo mundo perto. E debaixo dessa árvore, que é uma árvore chamada, que eu acho que é uma árvore chorona. Meu pai falava que esse é o nome da árvore, era uma árvore chorona. Eu vi um defunto deitado debaixo dessa árvore, coberto com lençol branco. Eu vi no colo do meu pai, eu tava no colo do meu pai, quando eu olhei que eu vi aquilo, eu fui apertando meu pai, e eu me lembro, gente, que eu fiz xixi no colo do meu pai, de medo. Porque ali eu vi que não era coisa normal, porque era noite. Noite, uma pessoa, um corpo no chão, com pano branco, E eu cheguei a fazer xixi no colo do meu pai, mas eu era tão pequena que eu não soube falar, não sabia falar o que era aquilo. Entendeu? Então, assim, esse foi o primeiro episódio que foi, assim, realmente marcante, que já, assim, as visões, né? Começou ali, de ver coisas que era... Mas essa visão que você teve, ela teve ligação com alguma coisa ou não? Foi só mesmo uma visão de... Tem ligação. É assim, ó, segundo eles, os antigos falam, e é uma verdade. Hoje eu sou uma pessoa que sou kardecista, eu nunca estudei kardecismo. Quem me preparou foi os próprios espíritos. Nunca estudei. Mas eu tenho a ciência disso, de um lugar onde tem morte, onde tem assassinato, aonde foi uma fazenda onde pessoas morreram ali, brigaram, ou não se desprenderam daquele lugar, ele vai estar ali, ele vai viver ali, ele não vai sair dali. Ele vai ficar lá. É por isso que é muito importante que vocês tomem cuidado aonde vocês moram, a casa que você escolhe para morar, o terreno que você escolhe para comprar. Parece uma bobagem? Não, não é uma bobagem. Você precisa... São sofredores. É porque na verdade são pessoas que não aceitam a morte. Eles não são obsessores. Eles ficam ali. Eles não tem um resgate, né, mãe? Eles não querem. É igual você pegar um querem. mendigo de rua hoje. Ele não quer o resgate, ele não quer um abrigo, ele não quer. Isso eu tô falando pra quem acredita, né, mãe? Pra quem você sabe, pega, vamos supor, hoje você sai aí na rua e você pega pessoas que estão em condição de rua. Você fala, olha, eu tenho um abrigo pra te oferecer, tem comida quentinha, tem chuveiro, tem cobertor, tem cama. Ele fala, não quero. A mesma coisa acontece no lado espiritual. A mesma coisa o plano espiritual. Ele não aceita ir pra um lugar, e ele quer, mas na verdade são pessoas que são apegadas muito mais a bens materiais. Muito apego. Ele não quer sair daquela casa, o cara que fica se matando por causa da merda de um carro, o cara que se mata por causa de uma merda disso aqui. Quando morre, esse é o maior problema. Aí é o perereco. Né? Então eu comecei a ver essas coisas. E ser induzida a algumas coisas. Voltando lá, né? Vamos terminar lá. Lá, esse espírito que você viu lá embaixo da árvore. Então, acredito que foi fruto de algum crime, de um tempo bem longe.
e que estava ali, foi uma coisa que ficou ali marcado e acabou que eu vi. Você entendeu? Ou morreu, alguém matou com alguma coisa e ele não aceitou e ficou Ficou lá. ali, ficou uma presença ali, né? Uma presença. Lá. E eu comecei a ver essas coisas. Eu comecei a ver coisa e escutar coisa. E uma coisa muito importante, gente, muito importante. Você é usada pelo bem. Mas quando você não tem o cuidado, quando você não tem o tratamento e o cuidado de uma pessoa adulta ou experiente ou responsável, você também pode ser assediada por espíritos ruins. Também. Eu me lembro de um episódio onde eu já tinha uns 7 anos e que eu fui acometida por uma maldade naquela hora, assim. Eu tava com muita raiva de uns amiguinhos meus e eu peguei uma boneca, porque naquele tempo não era tão bonitinho, né? Era um boneco de estilo bebê. E eu morava numa casa, o corredor era muito grande. Eu coloquei aquele boneco lá em cima e nós ficamos aqui embaixo na escada. E eu falava pra eles, agora vocês vão olhar, olha só o grau da coisa quando você não tem a educação, né? O tratamento. Mas na verdade, continua que eu vou te falar disso. Aí eu falava pra eles, aquele boneco vai sair de lá andando. Ele vai vir gatinhando, olha o grau. E a criatividade, né? Mas então, aí é que tá. Ele vai vir gatinhando de lá pra cá. E vocês não vão ter como sair, porque o portão tá trancado com cadeado. Ele vai matar vocês. Gente, eu não via televisão, porque eu não tinha televisão na minha casa. Não, mas na verdade... Não tinha nada. Olha a criatividade, olha como essa tomada... Mas você sabe o que era inconscientemente Hoje eu sei. O lado espiritual, que se você tá falando que aquele boneco ia levantar e andar, é que você sabia que isso era possível. Era possível. Pode ser que não aconteceu naquele momento, não aconteceu. Mas quem conhece esse tipo de coisa sabe que é possível isso acontecer. Né? Vários filmagens de boneco que se mexem. Vai que levanta esse boneco. Eu mesmo desmaiava na hora. Mas isso aí eu já desmaiava, já caía morto. Eu ia cair morto só de ver o boneco caindo. Mas essa daí, ó. Curte, compartilha, dá aquele like, manda pra todo mundo isso aí, que ó, a história vem, hein?